Apanhar faz parte da brincadeira, não me incomoda. Tem muita gente que tá mais caixa grossa que eu essa altura do campeonato, sem dúvida. Mas eu não vou ajudar o cara e me prejudicar ao tomar uma cervejinha, um vinho, o que for, só para facilitar a vida dele, isso não. A gente vai passar agora, pessoal, aí sobre aquela o momento do jiu-jitsu aí que muita gente tá querendo aí, né. Muito tem se falado, Rory, hoje, refazendo a história do jiu-jitsu, e alguns até na internet colocando tirando um pouco a luz de Hélio Gracie de dar um rebrand no jiu-jitsu, como você estava falando, o jiu-jitsu tem 2000 anos e o Hélio Gracie deu um rebrand. Exato. Então a gente queria, perguntar a você aqui, na sua visão, que é o guardião, o primeiro guardião do jiu-jitsu hoje vivo, depois do Hélio, esse bastão foi passado para você, todos os recortes, todos os ensinamentos do seu pai, desde o nascedouro até a partida dele para o plano superior, para fazer os treinos lá em cima. É. Co ah, então, eu queria que você contasse aqui para nossa audiência qual é a verdadeira história do jiu-jitsu e como o jiu-jitsu chegou no Brasil, chegando até nas lutas aí de Hélio, até o jiu-jitsu chegar e a criação do primeiro vale tudo no Brasil, né. O que acontece é o seguinte, eu cresci ouvindo que o Mitsu Maeda veio do Japão. Tem gente, ó, claro, que diz que o jiu-jitsu começou na Índia, há 2000 anos atrás, da Índia foi para a China, na China para a Índia, e depois foi para o Japão, há 400 anos atrás, e do Japão eventualmente chegou no Brasil. Se começou na China, na Índia, quer dizer, todo esse lado dos monges que aprenderam a lutar, quer dizer, e já sabiam se defender as caravanas que eram atacadas pelos bandidos, aquela história toda, né. Quer dizer, tem todo esse histórico passado antigo que a gente vai ficar sempre especulando, mas vai imaginar que tenha sido dessa maneira, essa evolução. Para mim, foi quando o Maeda veio do Japão para o Brasil, tinha sido aluno do Jigoro Kano e tal, veio para o Brasil, e no Brasil tinha alguns alunos, e o tio Carlos, com 15 anos de idade, foi esse aluno do Maeda, que era amigo do meu avô e tal. O tio Carlos treinou jiu-jitsu com o Maeda durante uns 2 anos, dos 15 aos 17 anos, depois a família mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro. Porque os gays não foi bem assim, quem realmente fez jiu-jitsu foi o fulano, beltrano, ciclano. Essa história toda, viu, são argumentos que para mim não colam. Se o Carlos Gracie, que não era o aluno mais, digamos assim, não era um adulto, era um garoto de 15 anos de idade. Imagina uma criança hoje de 15 anos de idade, aprender dos 15 aos 17 anos e depois ir para outra cidade. Com o que ele aprendeu durante aqueles 2 anos, o tio Carlos não só compartilhou com os irmãos o que ele aprendeu, mas começou a dar aula de jiu-jitsu também, fazer os desafios dele com 17, 18, 19 anos de idade. Ou seja, o jiu-jitsu que o tio Carlos tinha, eu reconheço, era um jiu-jitsu limitado, de 2 anos são 2 anos. Entendeu? Por mais que ele tenha aprendido, era um garoto de 15 anos. Dizem que porque ele não aprendeu com o Conde de Coma, aprendeu com o assistente do Conde de Coma. Isso não interessa. Dá mais valor ainda ao trabalho que o Carlos Gracie fez. Percebeu? Uma coisa é você aprender como o xerife da parada. Se dizem que ele aprendeu como foi com o xerife ou com outro cara que era assistente do Conde de Coma, para mim só faz aumentar o mérito do tio Carlos. Porque hoje em dia a única razão pela qual as pessoas falam porque não foi o Gracie, foi o fulano que fez, tem várias pessoas que foram muito mais importantes, sabiam mais jiu-jitsu, têm mais conhecimento de jiu-jitsu que os Gracies tinham. Ninguém fez nada comparado ao que os Gracies fizeram. Encerrado o assunto. Tá entendendo? Porque o Carlos Gracie, como é que não foi ele que desenvolveu o negócio? Eu já tinha livro de jiu-jitsu que contava a mesma coisa antes, fazia os mesmos golpes que os Gracie estão dizendo que fizeram. Eu não quero saber. Quem foi lá na guerra e mostrou, meteu a cara e deu pancada em todo mundo foi a família Gracie. Cadê os caras que fizeram essa história? Cadê todo mundo? Não apareceu. Aí depois que os Gracie fizeram o que eles fizeram, aí começaram a aparecer uma opção de herói, de outra coisa. Isso é conversa fiada. Então o trabalho que o Carlos Gracie fez de aprender, ser o primeiro a aprender isso do Conde de Coma. Porque outras pessoas foram alunos do Conde de Coma também. Eu concordo com isso, eu sei que é verdade. O Carlos Gracie era um garoto, era um ratinho de tatame ali brincando. 15 anos de idade. Não pode ser até essa impressionante dessa maneira, não é nada disso. Cadê os outros caras que foram alunos do Conde de Coma? Cadê todos eles? Cadê os alunos dele que defenderam o jiu-jitsu? Não tem ninguém. Sumiu todo mundo, desapareceu todo mundo. Então o trabalho que o Carlos Gracie fez tem para mim esse valor cada vez maior. Quanto mais a pessoa diz que o trabalho que ele fez não foi importante, mais eu dou valor ao trabalho dele. Aí ele passou para os irmãos. O tio Jorge parece que foi o primeiro a ser um cara que realmente ficou de ponta, lutou bem, fez uma onda inicial no Rio de Janeiro. O Jorge era o chamado gato ruivo? O tio Jorge era o gato ruivo, exatamente.
mais velho que o papai. Depois que o Jorge Gracie começou a fazer isso, fazer uma onda, os irmãos, o Gastãozinho também, o tio Oswaldo também, mas o Oswaldo morreu cedo, foi para Belo Horizonte, morreu de tifo lá, com parece 30 e poucos anos ainda. E depois o Gastão foi para São Paulo e ficou o Jorge Gracie na academia com o tio Carlos, sendo o cara de frente da briga. O Carlos Gracie fez poucas brigas no começo, lutou algumas vezes, mas não foi o cara que brigou o tempo todo, ele era o cabeça da brincadeira. Conclusão. O Jorge era um cara meio indisciplinado, não queria escutar muito o tio Carlos, e o papai não, o papai, como era mais novo, levou o Carlos Gracie muito a sério, como disse, era quase um segundo pai para ele. E o tio Carlos um dia percebeu que o Hélio Gracie tinha realmente condições, o Jorge, como eu disse, meio sendo um pouco disciplinado, não sei o quê, não estava fazendo como diria as coisas, e o Carlos Gracie pegou, abraçou o Hélio e levou o velhinho para onde tinha que ir. O papai foi o cara que realmente, quando começou a se envolver com o jiu-jitsu, aprendendo um pouco com os irmãos, treinando pequenininho, então aquela conversa toda, inicialmente o médico mandou ele parar de treinar porque ele tinha vertigem, tinha desmaios, aquela história toda. Então ele ficou muito tempo sem poder fazer jiu-jitsu. Eventualmente, aprendeu um pouco com os irmãos e um belo dia, quando o tio Carlos não estava presente para dar uma aula, o aluno veio, o doutor Mário Branco, que era diretor do Banco do Brasil na época, veio tomar uma aula com o tio Carlos, não tinha ninguém em casa e o papai se ofereceu a dar aula para o cara, 16 anos de idade na época. Deu aula para o doutor Mário Branco, quando o tio Carlos chegou se desculpando pelo atraso, ele falou, olha, eu tomei aula com o teu irmão Hélio e gostei, aliás, eu queria ser aluno dele daqui para frente. Ou seja, o papai foi ser promovido a ser professor de jiu-jitsu pelo próprio aluno. O que o velhinho percebeu rapidamente é que os movimentos que ele havia decorado assistindo os irmãos treinando jiu-jitsu e praticando um pouco com eles, requeriam uma certa habilidade física e força que ele não tinha. Então ele começou a modificar alguns desses movimentos, dando mais ênfase aos movimentos mais naturais do corpo, uma alavanca melhor, um movimento mais curto, entendeu? Para que ele pudesse ter eficiência do negócio, foi aplicando para ele. E essa modificação que ele fez foi que deu origem ao que a gente chamou de jiu-jitsu Gracie, jiu-jitsu brasileiro, se quiser. E esse negócio foi crescendo cada vez mais, e como não é uma briga de luta, é uma luta, você não pode ficar na teoria, você tem que ir para o ringue e mostrar. Então o papai foi o cara que realmente foi lá para o ringue e chegou a um ponto de querer mostrar esse negócio para todo mundo, sob a orientação do tio Carlos, claro, que pensava no marketing, em toda a criação filosófica do negócio, foi orientando nesse sentido, e o negócio foi crescendo cada vez mais e tornou-se uma arte muito popular no Brasil. E esse recorde de jornais que você disse que eu tenho, que é verdade, foi que o papai teve o cuidado, a pachorra, a paciência de recortar milhares de jornais, de recorte de jornais, que os jornais eles nem existem mais, era Correio da Manhã, era à noite, Jornal dos Esportes, exemplo, foi de coisa que não existe mais hoje em dia. O velhinho recortava tudo, guardava tudo, e eu tenho milhares de recortes guardados comigo até hoje, que estão no Museu Gracie. Aliás, quando a pessoa quiser conhecer isso, tem que visitar o museugracie.com.br, porque você vai ver a opção de história contada e recortes de jornais que ele guardou. Aquilo ali é só uma gota d'água, viu? Eu tenho muito mais do que aquilo. Muito bem. graciemuseum.com ou então museugracie.com.br, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história a fundo. Muito bem. Então, quanto a essa história das pessoas dizerem que o jiu-jitsu está sendo rebranded, agora é o jiu-jitsu americano, é o brasileiro, cada um fazendo a sua própria história, que os Gracie não têm essa importância toda, eu tenho que discordar disso e dizer que é um argumento ridículo. Porque realmente, quando o Hélio Gracie fez o que ele fez, que eu sou desafiar todo mundo, desafiou o Joe Louis, campeão mundial de boxe, pro luta, o Joe Louis não quis lutar. Eu tenho uma carta assinada pelo Marshall Miles, manager do Joe Louis, que ficou no Hotel Excelsior em Copacabana na época, assinada no jornal, a carta escrita no papel timbrado do hotel, dizendo que o Joe Louis aceitaria lutar com qualquer pessoa se fosse uma luta de boxe, mas não quer fazer boxe contra jiu-jitsu. Ele respeita todo mundo e tal, mas não quer fazer. Ou seja, o desafio do Hélio Gracie nos jornais contra o Joe Louis está escrito, está impresso.